Toda noite, à meia-noite, quando tinha certeza de que a casa inteira finalmente dormia, ela ligava baixinho o radinho da cozinha e dançava sozinha de meias, balançando o corpo ao som de uma música que só ela conseguia ouvir. Ela nunca soube que ele estava parado nas sombras do corredor, observando, até a noite em que se virou e o encontrou ali. Fica comigo até o fim. Essa história ainda não terminou. Se essa história te prender, conta aqui nos comentários de onde você está assistindo hoje e aperta o inscrever-se antes da gente começar, porque você não vai querer perder o rumo que essa história toma. Bianca trabalhava havia quase 5 meses como babá de Isabela, a filha pequena de Rafael Andrade. Fora contratada pouco depois que a morte da esposa dele, Camila, o deixou tentando lidar sozinho com o próprio luto e com uma menina de 9 anos com o coração partido. Bianca era uma mulher de fala mansa, corpo cheio e um calor natural que Isabela abraçara quase de imediato. E ela havia se acomodado naquela casa grande e silenciosa, com o cuidado profissional de quem entendia exatamente o quanto aquele lar ainda era frágil, mesmo meses depois da perda. Organizava os dias em torno da rotina de Isabela. Manhãs de escola, tardes de dever de casa, rituais suaves na hora de dormir. Tudo pensado para reconstruir algum tipo de normalidade para uma menina que havia perdido a mãe cedo demais. E reservava um pequeno pedaço de cada dia, inteiramente para si mesma. Um ritual particular que a acompanhava desde a cozinha da própria mãe, numa vida e num lugar bem distantes dali. A mãe de Bianca havia lhe ensinado, ainda na cozinha pequena da casa da família no interior da Bahia, que certas tristezas precisam atravessar o corpo antes de poderem ir embora. Uma lição que ela aprendera pela primeira vez aos 16 anos, na noite em que o pai saiu pela porta e nunca mais voltou. Naquela noite, a mãe ligou o rádio baixinho, puxou Bianca para o meio da cozinha e simplesmente balançou com ela até que o pior do choro passasse. A mãe de Bianca havia morrido havia 3 anos, quietamente, o coração já cansado demais, e desde então Bianca carregava aquele ritual adiante, dançando sozinha, em qualquer cozinha em que se encontrasse, assim que as obrigações do dia finalmente se aquietavam. Uma conversa particular com uma mulher que não estava mais ali para tê-la diretamente. Assim que Isabela adormecia e a casa mergulhava naquele silêncio pesado da madrugada, Bianca descia até a cozinha de meias, baixava o volume do pequeno rádio sobre a bancada até um ponto que não acordasse ninguém e dançava, balançando-se sozinha na penumbra sobre a pia, deixando que a tristeza acumulada do dia, a de Isabela e a sua própria, saísse pelo corpo em vez de ficar remoendo no escuro do próprio quarto. Não era nada ensaiado ou elegante, apenas um desabafo sem guarda que ela carregava desde a infância, e aquela cozinha vazia da meia-noite havia se tornado, ao longo daqueles 5 meses, o único lugar em que se permitia respirar por completo, o único lugar em que ainda conversava com a mãe, à sua maneira silenciosa, sem que ninguém na casa jamais soubesse. Rafael não dormia direito desde a morte de Camila, quase 1 ano e meio agora. Suas noites se esticando longas e inquietas de um jeito que sua compostura cuidadosa e controlada durante o dia nunca deixava transparecer para ninguém ao redor, nem mesmo para a própria filha, que ele tanto se esforçava para proteger do peso inteiro do seu luto. Foi numa dessas noites sem sono, vagando pela casa escura em vez de ficar deitado inutilmente na cama, que ele ouviu pela primeira vez o som fraco de uma música vindo da cozinha, e se aproximou em silêncio, imaginando talvez que Isabela houvesse acordado precisando de colo, só para encontrar Bianca em vez disso, dançando sozinha na luz suave da cozinha, completamente alheia a estar sendo observada. Ele deveria ter avisado sua presença imediatamente, ou dado meia volta e deixado que ela tivesse a privacidade que claramente acreditava ter. Mas algo naquele momento o prendeu, paralisado, ali nas sombras do corredor. Uma paz genuína e sem guarda no rosto dela, que parecia a primeira coisa verdadeiramente tranquila que ele testemunhava naquela casa desde a morte de Camila. Uma culpa aguda e incômoda surgiu nele quase de imediato. A sensação de que encontrar conforto em algo tão pequeno, tão comum, menos de 2 anos depois de enterrar a esposa, era uma traição a um luto que ele ainda se sentia obrigado a carregar por inteiro, sem alívio.
Ele observou apenas alguns minutos naquela primeira noite antes de recuar em silêncio para o escritório, dizendo a si mesmo, com firmeza, que aquela seria a única vez, que na noite seguinte simplesmente ficaria na cama e deixaria a ela sua privacidade por completo. Ele não ficou na cama na noite seguinte. Encontrou-se à espreita, esperando ouvir a mesma música fraca de novo, e na noite depois daquela, e voltou às sombras do corredor com uma constância que jurava interromper toda manhã, e de alguma forma, nunca conseguia cumprir até a meia-noite, observando o ritual particular de Bianca com um fascínio crescente e silencioso, que nada tinha a ver com desonestidade e tudo a ver com o simples fato de que aquela paz sem guarda dela havia se tornado a única coisa, em seus dias exaustos e pesados de luto, que ele genuinamente esperava. Nunca revelou sua presença. Nunca deixou que ela soubesse que estava ali, dizendo a si mesmo que aquilo era inofensivo, que observar a uma distância respeitosa não custava nada a ela, já que ela nunca saberia. Mesmo enquanto uma parte mais silenciosa dele entendia que essa justificativa ficava mais fina a cada noite em que se repetia. Isso continuou por quase 4 semanas. As noites sem sono de Rafael, encontrando uma âncora silenciosa nas danças particulares de Bianca. A culpa nunca desaparecendo por completo, mas se tornando familiar o bastante para conviver com ela, em vez de detê-lo, até uma noite em particular, quando a estática do rádio estalou alto e, inesperadamente, assustando Bianca no meio de um giro, e ela se virou para o corredor num reflexo puro de alarme, sem nenhuma real consciência de que alguém estivera ali parado. Os olhos dela o encontraram imediatamente na penumbra, congelado na entrada com uma expressão para a qual claramente não havia preparado nenhuma explicação. E o corpo inteiro de Bianca ficou rígido, com uma vergonha que a atingiu no peito como água fria, entendendo instantaneamente que qualquer privacidade que acreditava ter naquela cozinha, aparentemente nunca havia existido. Nenhum dos dois se moveu por um longo momento suspenso, a música suave do rádio ainda tocando entre eles, a mão de Bianca parada no meio do caminho até a bancada, onde ela estava indo abaixar o volume, e Rafael parado na entrada com uma expressão que carregava consideravelmente mais do que o simples constrangimento de ser flagrado, algo cru e desprotegido que Bianca nunca havia visto antes em seu rosto sempre tão composto, em 5 meses trabalhando naquela casa. Ela abriu a boca para se desculpar, para explicar, para fazer alguma coisa que preenchesse aquele silêncio impossível esticado entre eles. E foi o rangido leve da porta do quarto de Isabela, lá em cima, que quebrou primeiro a tensão congelada. Os 2 adultos ficaram instantaneamente imóveis, escutando para saber se a menina havia acordado. E naquele momento silencioso e compartilhado de instinto parental, algo mudou quietamente entre eles antes mesmo que uma única palavra fosse dita. O som se aquietou, nenhum outro movimento vindo de cima, e Bianca finalmente encontrou a voz, perguntando a ele diretamente, embora tenha saído mais suave do que pretendia, havia quanto tempo exatamente ele estava ali parado. Rafael hesitou, e Bianca o observou decidir, em tempo real, entre oferecer alguma desculpa fácil e evasiva ou simplesmente contar a verdade. E algo em sua expressão exausta e culpada disse a ela, antes mesmo de ele falar, que havia escolhido a honestidade. Mais tempo do que eu deveria, ele admitiu baixinho, a voz áspera de um jeito que ela nunca tinha ouvido antes, sem nada da formalidade composta a que havia se acostumado ao longo de 5 meses, naquela noite e em outras. Eu deveria ter dito alguma coisa na primeira vez. Não tenho uma boa desculpa para não ter feito isso. Bianca sentiu sua vergonha inicial se misturar com algo mais complicado, uma suavidade inesperada diante da honestidade desajeitada e culpada de um homem enlutado, em vez da violação que talvez fosse razoável sentir se um estranho a tivesse observado em segredo. Ela perguntou, com cuidado, precisando entender antes de decidir o que sentia sobre tudo aquilo, por que ele nunca simplesmente havia anunciado sua presença naquela primeira noite. E Rafael ficou em silêncio por um longo momento, os olhos caindo brevemente para o chão antes de voltar a encontrar os dela. E contou que uma parte dele tinha medo de que dizer qualquer coisa acabasse com aquilo por completo, que a deixasse constrangida demais para voltar a dançar naquela cozinha, e que assistir a ela, encontrar aquele tipo de paz sem guarda,
havia se tornado a única parte do seu dia que não parecia carregar a ausência de Camila sozinho. A confissão pesou mais do que Bianca esperava, entendendo agora que aquilo não era simplesmente um limite constrangedor cruzado por curiosidade, mas algo consideravelmente mais vulnerável. Um pai enlutado encontrando conforto acidental no ritual particular de luto de uma estranha, sem saber como pedir por ele honestamente. Ela se viu, apesar de todo o instinto razoável lhe dizendo que aquele momento inteiro era inapropriado, se abrandando em relação a ele em vez de se afastar. E disse baixinho que gostaria que ele tivesse contado antes, que não teria se importado com a companhia, nem de longe tanto quanto ele claramente temia. A expressão de Rafael mudou com aquilo, algo como alívio passando por trás de seus olhos cansados, e por um momento nenhum dos dois falou, o rádio ainda tocando sua canção baixa e esquecida entre eles. A estranha intimidade não planejada daquele momento se instalando na cozinha, de um jeito para o qual nenhum dos dois tinha palavras prontas ainda. Foi Rafael quem finalmente quebrou o silêncio, perguntando com uma honestidade hesitante que lhe custou algo visível oferecer, se ela poderia lhe contar sobre a dança em si, de onde vinha, por que fazia aquilo, porque ele vinha se perguntando havia 4 semanas e nunca teve o direito de perguntar. Bianca considerou a pergunta, considerou ele parado ali na entrada, com a guarda mais baixa do que ela suspeitava permitir com quase qualquer pessoa, e se viu, surpreendendo até a si mesma, puxando a segunda cadeira da cozinha e fazendo um gesto para que ele se sentasse, entendendo que o que quer que viesse a seguir entre eles estava prestes a se tornar algo consideravelmente mais significativo do que uma descoberta acidental numa cozinha de meia-noite, e que a história que estava prestes a contar sobre a mãe, o luto e a dança era a mesma história que ou encerraria essa estranha nova proximidade antes mesmo que começasse de verdade, ou se tornaria o alicerce sobre o qual ela seria construída inteiramente. Bianca se sentou diante dele, a música suave do rádio ainda preenchendo o espaço entre eles, e contou sobre a cozinha da mãe lá no interior da Bahia, sobre ter 16 anos e ouvir a porta da frente se fechar atrás do pai pela última vez, e sobre a mãe puxando-a para o meio do chão naquela mesma noite, dizendo que certas tristezas precisam atravessar o corpo antes de poderem ir embora. Contou que a mãe havia morrido havia 3 anos, o coração simplesmente cansando numa tarde qualquer, e que dançar à meia-noite havia se tornado a única forma que ainda conhecia de conversar com ela. Uma conversa particular carregada adiante numa língua que não precisava de palavra nenhuma. Rafael escutou sem interromper, algo em sua expressão cansada mudando ainda mais enquanto ela falava, e quando ela terminou, ele disse baixinho que entendia consideravelmente mais sobre aquele tipo particular de luto do que ela provavelmente imaginava. Que a morte de Camila o havia deixado buscando exatamente essa mesma espécie de linguagem, alguma forma de carregar o peso de tê-la perdido, sem precisar desmoronar na frente de uma filha que precisava dele firme. Bianca sentiu algo no peito se abrandar ainda mais com aquela confissão, entendendo agora por que ele havia ficado parado naquela entrada tantas noites. Não por desonestidade, mas pela necessidade quieta e desesperada de um homem enlutado por algo que parecesse paz, e não performance. A conversa daquela primeira noite se estendeu consideravelmente mais do que qualquer um dos dois pretendia, e se tornou, ao longo dos dias e semanas seguintes, algo a que voltavam com regularidade. Conversas tranquilas depois que Isabela dormia, que gradualmente saíam do luto para territórios mais leves, a infância de Bianca, os primeiros anos de Rafael, à frente dos negócios da família, pequenos detalhes comuns que aos poucos construíam uma familiaridade genuína entre os dois, que nenhum dos dois esperava quando esse capítulo estranho todo começou com uma descoberta acidental numa cozinha de meia-noite. Bianca se viu, apesar de todo o instinto lhe dizendo que aquilo provavelmente era inapropriado dada sua posição naquela casa, esperando genuinamente por essas conversas tardias. E Rafael, por sua vez, parou de se recolher às sombras do corredor por completo, às vezes simplesmente sentando à mesa da cozinha enquanto ela dançava, uma plateia de um só, que já não precisava fingir que não estava ali. Ela notou, durante essas semanas,
pequenas estranhezas que não conseguia explicar direito. A deferência particular que os funcionários da casa demonstravam por Rafael, apesar de sua maneira relativamente discreta e simples perto dela e de Isabela. As medidas de segurança cuidadosas ao redor da propriedade, que pareciam exageradas para a casa de um empresário comum. Ligações tensas ocasionais para as quais ele se afastava e que o deixavam visivelmente perturbado depois. Notou também um cuidado peculiar em como os funcionários da casa falavam sobre a morte de Camila sempre que o assunto surgia, uma vagueza que soava inconsistente com um acidente comum, pequenas pausas e olhares trocados que sugeriam algo sendo cuidadosamente administrado ao redor de Isabela, em vez de simplesmente um luto sendo tratado com delicadeza. Foi quase 8 semanas depois daquela primeira descoberta assustada, durante uma de suas conversas noturnas, agora regulares na cozinha, que Bianca finalmente perguntou a ele diretamente, com delicadeza, exatamente como Camila havia morrido, tendo notado inconsistências pequenas o bastante, a essa altura, para sentir que havia mais na história do que a falha mecânica que haviam contado a Isabela. A expressão de Rafael mudou instantaneamente com a pergunta. O calor fácil das últimas semanas juntos, substituído por algo consideravelmente mais guardado. E ele ficou em silêncio por um longo momento antes de contar, a voz cuidadosamente controlada, que a morte de Camila não tinha sido o acidente simples que todos em seu círculo, e a própria filha, acreditavam que fosse. Contou, devagar e com esforço visível, que os negócios da família operavam num território consideravelmente mais complicado e perigoso do que os investimentos imobiliários que ele havia descrito a ela, em termos mais vagos, em conversas anteriores. Que a morte de Camila havia sido, na verdade, uma sabotagem deliberada disfarçada de falha mecânica, ordenada por uma família rival chamada os Barbosa, durante uma disputa territorial não resolvida que havia fervido por anos antes de finalmente explodir. Bianca absorveu essa explicação com uma clareza crescente e desconfortável sobre exatamente que tipo de casa havia entrado 5 meses antes. As medidas de segurança cuidadosas, os funcionários deferentes, as ligações tensas, tudo se reorganizando numa imagem consideravelmente mais perigosa do que o viúvo enlutado que ela imaginava estar cuidando ao lado da filha. Perguntou a ele, a voz mais firme do que se sentia, se Isabela sabia de alguma coisa daquilo. E a expressão de Rafael carregou uma nova onda de culpa, enquanto admitia que a filha ainda acreditava completamente na versão oficial, que ele havia feito a escolha deliberada de protegê-la de uma verdade que ele não tinha certeza de que uma criança de 9 anos deveria carregar, mesmo enquanto uma parte dele se preocupava constantemente que a mentira, por mais protetora que fosse, acabasse custando a ela mais do que a verdade custaria. Bianca entendeu, sentada com aquela revelação, o peso particular que Rafael carregava todos os dias, enlutando uma esposa que não podia sofrer plenamente e com honestidade diante da própria filha, administrando um mundo perigoso que não podia explicar à única pessoa que mais precisava de contexto sobre a ausência da mãe. Perguntou a ele, com cuidado, se aquele mesmo perigo, a família Barbosa, o conflito não resolvido, ainda continuava sendo uma ameaça presente agora, quase 1 ano e meio depois da morte de Camila. E a hesitação de Rafael antes de responder contou a verdade a ela mesmo antes de ele falá-la em voz alta, que o conflito nunca havia sido plenamente resolvido, apenas ficara quieto por um tempo, enquanto os dois lados se reorganizavam. Contou que as semanas recentes trouxeram sinais preocupantes de que a família Barbosa estava se tornando mais ousada de novo, testando as bordas de seu território de formas pequenas e deliberadas, que sugeriam que eles sentiam fraqueza em seu luto e distração contínuos. Exatamente o tipo de vulnerabilidade que provavelmente vinham esperando desde que a morte de Camila abrira a brecha de que precisavam. Bianca sentiu um desconforto frio se instalar no estômago ao ouvir aquilo, entendendo que sua própria proximidade crescente com Rafael, por mais genuína e não planejada que fosse, poderia tê-la tornado consideravelmente mais visível a exatamente o tipo de perigo que já havia tirado a vida de Camila uma vez. Perguntou a ele diretamente se sua posição naquela casa colocava ela ou Isabela sob algum risco renovado. E a expressão de Rafael, grave e honesta, respondeu antes mesmo de ele falar,
que ainda não sabia ao certo até onde a sondagem atual da família Barbosa poderia se estender, mas que pretendia tomar todas as precauções necessárias para garantir que a história não se repetisse dentro daquelas mesmas paredes. Foi apenas 5 dias depois que Bianca recebeu sua primeira resposta direta a essa pergunta. Parada em frente à escola de Isabela, no caos comum do horário de saída, quando um homem que ela não reconhecia se aproximou com uma prancheta e um crachá de aparência oficial, se apresentando como um consultor de segurança contratado pela rede de ensino para revisar os protocolos de saída para famílias de alto perfil. Ele fez perguntas de aparência casual a princípio, se ela sempre buscava Isabela pessoalmente, a que horas a casa costumava se acomodar à noite, se o Sr. Andrade mantinha uma rotina consistente que ela pudesse descrever, perguntas que pareciam cada vez mais invasivas conforme a conversa continuava, sem nenhuma das texturas administrativas genuínas que Bianca esperaria de um consultor escolar de verdade. Ela respondeu com cuidado, o instinto profissional se sobrepondo ao desconforto crescente sob sua fachada composta, oferecendo apenas generalidades vagas e inúteis, em vez dos detalhes específicos que ele parecia estar tentando pescar. E foi só depois que o homem finalmente agradeceu e se afastou que Bianca percebeu que as mãos estavam tremendo, entendendo com clareza súbita e cortante que aquilo não havia sido, de forma alguma, uma investigação de rotina de um administrador escolar comum. Ligou para Rafael imediatamente do carro, descrevendo o encontro em detalhes cuidadosos e precisos, enquanto Isabela, no banco de trás, fazia perguntas inocentes sobre como havia sido seu dia. E Bianca sentiu algo mudar instantaneamente no tom de Rafael, mesmo pelo telefone, um alarme controlado que lhe disse, antes mesmo de ele confirmar uma única palavra, que aquele encontro acabara de transformar tudo sobre o que ele a havia alertado, de um perigo distante e teórico, em algo consideravelmente mais terrivelmente imediato. Rafael chegou à escola em 20 minutos, consideravelmente mais rápido do que a distância entre seu escritório e a escola de Isabela deveria razoavelmente permitir. E Bianca o observou atravessar o estacionamento com uma urgência controlada que lhe disse, antes mesmo de ele dizer uma única palavra, exatamente o quanto ele estava levando a sério a descrição do encontro. Ele checou Isabela primeiro, ajoelhando-se rapidamente para se certificar de que estava bem, ainda tagarelando alegremente sobre seu dia, completamente alheia à tensão que envolvia os adultos ao seu redor. E então se virou para Bianca e pediu que ela relatasse cada detalhe de novo. A aparência do homem, as perguntas exatas, o crachá que ele havia mostrado, qualquer coisa que pudesse ajudar a identificar quem realmente o havia enviado. Ela recontou tudo com a maior precisão que conseguia lembrar, e a expressão de Rafael foi ficando mais grave a cada detalhe, confirmando para ela, que Isabela ficou acomodada com um filme no banco de trás e fora de alcance de ouvidos, que nenhum consultor de segurança escolar legítimo existia com a descrição ou as credenciais que Bianca havia relatado, que aquilo quase certamente havia sido um reconhecimento dos Barbosa, testando exatamente o tipo de ponto de acesso que uma família sonda antes de tentar algo consideravelmente mais direto. Ele ligou para Diego, seu chefe de segurança de longa data, do carro, dando a ele um resumo direto e eficiente do encontro. E quando chegaram em casa, Diego já esperava na garagem, a expressão carregando o mesmo alarme controlado que Bianca havia ouvido na voz de Rafael pelo telefone. Diego revisou as filmagens de segurança da propriedade das últimas semanas com uma minúcia concentrada que fez Bianca entender, observando-o trabalhar, exatamente o quanto aquela casa levava a sério a ameaça ao seu redor. E em 1 hora ele já havia identificado 2 ocasiões distintas de veículos desconhecidos parados perto do perímetro da propriedade, em horários estranhos, padrões sutis o bastante para que ninguém os houvesse notado até então, mas consistentes o bastante, uma vez revisados juntos com atenção, para confirmar vigilância ativa em vez de tráfego coincidente. Disse a Rafael, claramente, que aquilo combinava quase exatamente com o padrão de reconhecimento que a família Barbosa havia usado nos meses antes da morte de Camila. Observação paciente e cuidadosa, desenhada para identificar rotinas e vulnerabilidades antes de qualquer movimento real ser feito.
Bianca escutou aquela explicação com um medo crescente que não tinha nada a ver com perigo abstrato e tudo a ver com a realidade concreta de que ela, uma babá comum que havia entrado naquela casa puramente por acaso 5 meses antes, de alguma forma havia se enredado exatamente no tipo de perigo que já havia tirado uma vida dentro daquelas paredes. Perguntou a Rafael diretamente, a voz mais firme do que se sentia, se sua própria presença na casa, sua proximidade crescente com ele especificamente, a havia tornado um alvo deliberado em vez de simplesmente uma espectadora azarada. E a hesitação de Rafael, antes de responder, confirmou seu medo, mesmo antes de ele dizer uma única palavra em voz alta. Ele contou, com uma honestidade grave que lhe custou algo visível oferecer, que a vigilância da família Barbosa provavelmente a havia identificado especificamente como uma presença nova e inexplicada, próxima tanto dele quanto de Isabela, alguém cuja importância para a casa eles ainda não entendiam completamente, mas claramente pretendiam investigar e potencialmente explorar. Explicou que num conflito como aquele, qualquer ponto de conexão emocional genuína se tornava um possível ponto de pressão, e que a posição dela, cuidando de sua filha e agora, inconfundivelmente, se aproximando dele pessoalmente, a tornava exatamente o tipo de alvo fácil que um inimigo paciente e calculista identificaria e perseguiria. Rafael agiu rapidamente depois daquela conversa, aumentando a segurança ao redor da propriedade imediatamente, e insistindo que Bianca não fizesse mais sozinha as buscas de Isabela na escola. Uma mudança que perturbou Isabela o bastante para fazer perguntas pontuais e preocupadas que nenhum dos dois adultos sabia bem como responder, sem assustá-la ainda mais sobre um perigo do qual ela ainda não sabia nada. Bianca se viu, nos dias seguintes, observando a casa com outros olhos, notando detalhes que antes havia deixado passar completamente. A razão específica pela qual Diego sempre se posicionava de frente para as entradas, as rotas cuidadosas e deliberadas que o motorista de Rafael fazia para evitar padrões previsíveis, pequenas precauções que claramente sempre haviam existido, mas que só agora se registravam como evidência de um perigo genuíno e contínuo, em vez de simples cautela de família rica. Foi Diego quem identificou, em 3 dias tensos de vigilância e monitoramento redobrados, o operativo específico que conduzia ao reconhecimento da família Barbosa contra a casa. Um associado de nível médio chamado Vinícius, que havia sido documentado fotografando a propriedade, seguindo o carro de Rafael em 2 ocasiões distintas, e mais alarmante ainda, fazendo uma segunda abordagem mais direta a Bianca. Dessa vez esperando por ela do lado de fora do supermercado que ela frequentava em suas raras tardes de folga, puxando conversa de forma aparentemente inocente antes de perguntar, com casualidade calculada, havia quanto tempo ela trabalhava para a família Andrade e se ela achava a posição estressante, considerando tudo o que havia acontecido com a senhora Andrade. Bianca reconheceu o perigo imediatamente dessa vez, tendo aprendido o bastante ao longo da última semana para entender exatamente o que aquele tipo de conversa insidiosa realmente representava, e se afastou o mais rápido e calmamente que conseguiu, ligando para Rafael assim que estava segura dentro do carro, as mãos tremendo consideravelmente mais do que depois do primeiro encontro na escola. A resposta de Rafael não carregava nada de sua composição habitual e cuidadosa, uma fúria crua e controlada substituindo por completo seu tom medido, enquanto contava a ela que essa segunda abordagem, mais direta, confirmava que a família Barbosa havia passado da observação passiva para o alvo ativo. Que a disposição de Vinícius de abordá-la pessoalmente, agora 2 vezes, significava que a haviam identificado especificamente como uma vantagem valiosa, e que já não estavam sendo cuidadosos em esconder essa intenção. Contou a ela, com uma decisão que não deixava espaço para mais cautela ou demora, que pretendia encerrar aquela ameaça de forma direta e imediata, em vez de permitir que se agravasse ainda mais. Que já tinha informações suficientes, reunidas através de sua própria rede de inteligência ao longo dos dias tensos anteriores, para identificar o papel operacional completo de Vinícius e organizar um confronto que deixaria absolutamente claro para a família Barbosa exatamente o que continuar visando sua casa custaria a eles. Bianca sentiu uma mistura complicada de alívio
e medo ao ouvir aquela determinação em sua voz. Alívio, por ele pretender agir com decisão, em vez de simplesmente esperar que o perigo recuasse por conta própria. Medo, com relação a exatamente que tipo de confronto um homem em sua posição considerava necessário para encerrar permanentemente uma ameaça tão séria. E enquanto dirigia para casa naquela noite, repassando as perguntas calmas e insidiosas de Vinícius na cabeça, entendeu que fosse lá o que Rafael planejasse fazer a seguir, isso determinaria não apenas sua própria segurança, mas também a felicidade frágil e inesperada que havia crescido entre eles ao longo desses últimos 3 meses, inteiramente por acaso. Nas horas quietas de uma cozinha à meia-noite, Rafael trabalhou naquela noite e na manhã seguinte, com uma intensidade focada e metódica que Bianca ainda não havia testemunhado por completo, sua rede de inteligência confirmando o papel exato de Vinícius dentro da organização Barbosa, seus movimentos, seus responsáveis, a cadeia de comando específica que ligava seu reconhecimento diretamente à liderança atual da família Barbosa. Ele organizou, por canais que Bianca não entendia completamente e que Diego conduzia com a mesma eficiência silenciosa que trazia a cada aspecto da segurança da casa, um encontro privado com o próprio Vinícius, escolhendo um local e termos inteiramente sob o controle de Rafael, em vez de permitir que o confronto acontecesse em terreno dos Barbosa. Bianca passou aquele dia num estado de distração ansiosa, cuidando de Isabela com metade da atenção, enquanto a outra metade permanecia fixa no que quer que estivesse se desenrolando em outro lugar. E foi tarde naquela noite, assim que Isabela finalmente dormiu, que Rafael voltou para casa, a expressão carregando uma exaustão controlada que lhe disse que o confronto havia acontecido, embora ainda não se algo tinha sido resolvido. Ele a encontrou esperando na cozinha, o rádio silencioso por uma vez, e se sentou diante dela à mesma mesa onde essa proximidade estranha e inesperada entre eles havia começado, e contou, com clareza, que o encontro havia se dado exatamente como pretendia. Explicou que havia apresentado a Vinícius, e através dele à liderança da família Barbosa, evidências irrefutáveis do reconhecimento contra sua casa, documentação da vigilância, a abordagem na escola, o encontro no supermercado, provas reunidas com cuidado suficiente ao longo dos dias anteriores para que negar fosse inútil. Disse que havia deixado claro, em termos que não davam margem para má interpretação, que qualquer ação futura contra Bianca, contra Isabela, contra qualquer pessoa ligada à sua casa, desencadearia uma resposta consideravelmente mais severa e imediata do que as disputas territoriais pacientes com que a família Barbosa havia se acostumado a lidar cuidadosamente ao longo dos últimos anos. Bianca escutou aquela explicação com uma esperança crescente e cautelosa, e perguntou diretamente se o confronto realmente havia funcionado, se a ameaça estava genuinamente encerrada ou apenas pausada de novo, como aparentemente havia ficado no ano desde a morte de Camila. Rafael respondeu com honestidade que nenhuma ameaça em seu mundo desaparecia com certeza completa e permanente, mas que a família Barbosa, diante de evidências claras de sua operação exposta e de uma demonstração inconfundível de exatamente até onde Rafael estava disposto a escalar em resposta, havia recuado imediatamente, retirando formalmente seu reconhecimento e confirmando, por canais que ambos os lados entendiam, que a disputa territorial voltaria ao seu estado anterior, cuidadosamente administrado e silencioso, em vez de continuar a se agravar. Os dias seguintes trouxeram um alívio gradual e cauteloso por toda a casa. A vigilância de Diego confirmando nenhum veículo desconhecido novo perto da propriedade, nenhum novo encontro na escola ou no supermercado. O perigo imediato se dissolvendo tão completamente quanto essas coisas jamais conseguiam se dissolver dentro do mundo de Rafael. Bianca se viu, assim que o medo finalmente começou a afrouxar o aperto em seu peito, sentada com Rafael numa noite depois que Isabela dormiu, os dois em silêncio por um longo momento antes que ela finalmente lhe fizesse a pergunta que vinha se formando desde aquela primeira noite em que ele ficara paralisado na porta da cozinha, se tudo o que havia acontecido, o perigo, o medo, a verdade sobre a morte de Camila, mudava alguma coisa no que havia crescido entre eles ao longo desses últimos 3 meses.
Rafael considerou a pergunta com cuidado visível, e quando respondeu, sua voz carregava uma vulnerabilidade consideravelmente mais profunda do que qualquer coisa que havia mostrado, até mesmo em suas explicações mais difíceis sobre a morte de Camila e o perigo ao redor de seu mundo. Contou que havia passado quase 1 ano e meio acreditando que encontrar qualquer paz depois de perder Camila representava uma traição à memória dela, mas que ver Bianca dançar naquela cozinha havia sido seu primeiro conforto genuíno desde a morte dela, e que a culpa daquele conforto quase o havia impedido de admitir o quanto aquilo, e ela, haviam passado a significar para ele. Mas o medo das últimas semanas, a possibilidade real de perdê-la do mesmo jeito que havia perdido Camila, havia-lhe mostrado claramente que se proteger de uma conexão genuína não estava protegendo ninguém. Era apenas outra forma do mesmo luto que ele vinha carregando sozinho por tempo demais. Bianca sentiu o peito apertar com uma emoção consideravelmente mais quente do que o medo das últimas semanas, e disse honestamente que entendia aquela culpa particular melhor do que ele provavelmente imaginava. Que uma parte dela vinha se perguntando, nesses últimos meses, se aproximar-se de um homem enlutado e de sua filha significava, de algum jeito, ocupar um lugar que não era seu para preencher. Rafael estendeu a mão sobre a mesa então, o mesmo gesto que havia feito na primeira noite em que realmente conversaram naquela cozinha, e disse que ela não havia ocupado o lugar de ninguém, que fosse o que fosse que ela havia construído ali, com ele, com Isabela, existia inteiramente em seus próprios termos, genuíno e dela, não uma sombra do que ele havia perdido, mas algo novo, existindo ao lado da memória, em vez de apagá-la. Foi Isabela, aparecendo inesperadamente na porta da cozinha de pijama, esfregando os olhos sonolentos e apertando seu coelho de pelúcia favorito, quem quebrou o peso daquela conversa com a honestidade sem guarda que só uma criança de 9 anos poderia oferecer. Ela caminhou até a mesa, subindo no colo de Bianca sem pedir licença, do jeito que costumava fazer, e disse aos dois, com a simplicidade direta de uma criança que percebe consideravelmente mais do que os adultos costumam supor, que o papai sorria mais agora do que costumava, e que ela esperava que Bianca ficasse na cozinha deles para sempre, dançando e tudo mais, porque a casa parecia menos quieta e triste desde que ela tinha começado a morar com eles. Bianca sentiu lágrimas se formarem, inesperadas, diante da observação inocente e espontânea da menina, e olhou para Rafael do outro lado da mesa, encontrando seus próprios olhos brilhantes com uma emoção que ele não se incomodava mais em esconder. E disse a Isabela, baixinho, que gostaria muito de ficar por quanto tempo eles quisessem tê-la ali. Rafael carregou Isabela de volta para a cama alguns minutos depois, aconchegando-a com o mesmo cuidado e ternura que Bianca o havia visto trazer para a filha todas as noites, desde que começara a trabalhar naquela casa. E quando voltou para a cozinha, encontrou Bianca parada junto à bancada, o pequeno rádio ligado de novo, a mesma música suave que primeiro o havia atraído por aquele corredor, meses antes, agora preenchendo o cômodo entre eles. Ele atravessou o chão da cozinha sem hesitar dessa vez, sem sombras de corredor para se esconder, sem distância culpada para manter, e estendeu a mão do jeito que ela uma vez havia imaginado, em seus momentos mais particulares e desprotegidos, que alguém finalmente faria, e Bianca assegurou. E eles dançaram juntos na luz suave da meia-noite, não mais uma plateia involuntária de um só, e uma mulher que não sabia que estava sendo observada, mas duas pessoas que haviam encontrado, inteiramente por acaso, no canto mais quieto e menos provável de uma casa enlutada, algo genuinamente digno de se construir um futuro em cima. Se essa história te lembrou que a cura de verdade às vezes começa nos nossos momentos mais pequenos e particulares, e que a família que a gente constrói nem sempre é a que a gente espera, mas ainda pode se tornar exatamente a que a gente precisava, faz uma coisinha antes de ir embora. Aperta o botão de inscrever-se, porque semana que vem tem outra história aqui, exatamente sobre esse tipo de amor quieto encontrando seu caminho através do luto, e a gente vai adorar ter você aqui quando ela chegar.